vai ter acesso, né? Ele vai ter acesso a esse conteúdo antes da aula. Durante a aula, vai ser uma discussão, uma conversação baseada naquilo que ele já viu. Né? Então, baseado nisso, vocês vão me dar ideia. E aí, vamos discutir? Infelizmente, a gente tem pouco tempo, é verdade, né? Não dá para... Opa, perdão. E aí, vamos discutir com o pessoal? Vamos lá. Então, pessoal... Então, infelizmente, nós não temos tanto tempo, né, para a gente discutir mais. Mas, agora, eu gostaria que pelo menos uma pessoa de cada grupo compartilhasse com os demais o que vocês discutiram, como poderíamos fazer, porque aí a gente enriquece, né, todo mundo troca um pouquinho as ideias. Então, quem gostaria de... Vamos começar por esse grupo aqui, vai. Depois a gente vai para... O nosso tema era apresentar a biografia de uma pessoa famosa. Aqui a gente teve mais dúvida, na verdade, aqui, porque surgiu com alguma coisa, né? A dúvida principal foi se, no caso de apresentar uma biografia de uma pessoa famosa, você escolhe, por exemplo, uma pessoa, seu aluno, que a gente falou aqui, seu aluno gosta de business, de tecnologia, alguma coisa, escolhe, por exemplo, Steve Jobs, por exemplo. Se você escolhe o vídeo sobre aquela pessoa porque você já assistiu e você pensa que você vai ser proveitoso para aquele aluno, ou se isso é mais aberto, se o aluno vai escolher a fonte disso, né, seja um texto ou um vídeo. E aí a dúvida foi, a gente tem que saber disso antes, tem que assistir antes também. Então, né, foram várias perguntas que foram surgindo. E uma coisa que o Vinícius comentou aqui, se no caso de uma pessoa assistir um vídeo antes, o material a ser trabalhado vem na aula ou também é disponibilizado para o aluno antes? E a aula fica uma coisa mais aberta? Por exemplo, a target language da aula, você quer o goal final, você passa antes para o aluno, um exemplo, não realmente falando, tipo, qual é o goal da aula, qual é o objective, mas você mandar aquela atividade sem falar o que está trabalhando, e o aluno automaticamente perceber, ou você coloca tudo às claras? Olha, pode ser trabalhado de várias maneiras, né, de várias formas. Geralmente, a biografia não é a primeira atividade que eu escolho para o passado. Então, geralmente, quando eu escolho, o aluno já aprendeu, de alguma forma, os tempos passados, né? E ele já conhece um pouco. Eu faço até essa atividade de uma forma um pouco mais livre. Eu uso muito a Wikipédia. Né? Em inglês vocês pronunciariam de uma forma um pouquinho diferente, né? Wikipedia, exatamente. Que pode ser também. Então, eu uso muito para essa atividade, por quê? Porque é uma fonte mais confiável, de biografia, por exemplo, e eu posso pedir para o aluno livremente escolher um personagem que ele goste, né? Do qual ele goste, por exemplo, um personagem que para ele é importante, né? Mas eu também posso escolher com antecedência alguém e posso usar vídeos também, por que não? Né? Mas, e aí você vai depender do que você sentir. Né? Porque se é um aluno que não vai ter tanta iniciativa de procurar, eu não sei, eu fico em dúvida, né? Então aí você pode procurar já com antecedência alguma coisa. Caso contrário, você pode pedir para o aluno escolher com antecedência. Ou você pode também, eu uso muito o WhatsApp, comunicação com os alunos. Então, você também pode pedir para o aluno escolher um personagem, te mandar o nome do personagem pelo WhatsApp, por exemplo. Você já também pesquisa um pouco antes, você também tem acesso. Ou o aluno escolhe e manda para você e depois vocês trabalham. Então, existem várias maneiras, né, de trabalhar. Tanto com textos como com vídeos. Né, e aí você vai sentir de cada aluno. Porque tem aquele aluno que tem autonomia, é o Steve Jobs, que eu vou falar dele, então ele vai procurar e tal. Tem aquele outro que vai ficar, eu não sei, não me ocorreu ninguém, né? Não passou nada pela minha cabeça, né? Então, eu acho que você adapta de acordo com o que você sentir. Mas você sempre tem estabelecido o objetivo da aula? O objetivo, tudo estabelecido, né? Tudo estabelecido e saber o que você vai discutir com o aluno em sala de aula, porque isso você prepara, né? De qualquer forma. Pode usar uma
sobre o passado, exatamente. Então, Mas você não usa o texto direto do Wikipedia. Você produz em cima desse texto. Você edita em cima. se eu vou editar, sim, depende do nível do aluno. Se for para editar, sim. Você tem que graduar, né? Graduar, Você exatamente. usa o texto do Wikipedia, quem escreve gente que realmente nativa e escreve com uma Exatamente. linguagem que não é acessível para o aluno, né? Então, dependendo do texto, eu edito antes, ou o aluno escolhe antes, me manda. Até textos de jornais, eu faço uma melhorada, não uma melhorada, digamos assim, mas eu procuro as palavras mais difíceis para trabalhar, né? Eu pego alguns pedaços que eu acho que serão muito difíceis, eu retiro. E também a gente tem que ter o discernimento. A sala de aula, a aula, principalmente a aula virtual, tem uma coisa importante a ser dita. Ela tem uma duração um pouquinho menor, porque é muito cansativo o aluno ter uma aula de 1h30, é impossível. 1h30 é uma coisa muito difícil numa aula online, por motivos até da própria tecnologia, né? Você coloca o fone de ouvido, fica lá, cansa mais, né? Mas o aluno também aprende muito, ele também... a aula online, ela suga o aluno de tal maneira, mas suga no sentido bom, que o aluno ele acaba aprendendo mais, se desenvolvendo mais, mas cansa mais. Então, nós vamos selecionar para as aulas online a maior quantidade de conversação possível. O aluno precisa falar quase o tempo todo nas aulas online, né? Então, por isso, nós temos que pensar em tudo isso, e que nós vamos abordar. E eu trabalho leitura, sim. Eu não trabalho listening, isso é uma polêmica, mas eu não trabalho listening, como os professores de inglês diriam, exercícios auditivos, na aula, raramente. Por quê? Porque o aluno pode fazer sozinho em outro momento, mas eu trabalho leitura, sim, porque até a questão da pronúncia e do hábito de ler. Mas são textos curtos, então se eu pego um texto no jornal Le Monde, o texto é desse tamanho, eu não vou trazer um texto desse tamanho, né, para o aluno, eu vou pegar um pedacinho que faça sentido, pega um pedacinho ali, outro ali, que faça sentido aquilo para o aluno ter um... Aí o aluno lê aquela notícia pequena, que já dá uma ideia, e nós vamos conversar sobre aquilo, né? Mas é mais ou menos isso. Bom, vamos passar para a gente ter tempo de todo mundo. Os três aqui tiveram ideias diferentes. Opa! Totalmente. Não, tem porque a língua é diferente, alemão. Alemão? Que legal! Coisas que são possíveis em inglês, o acesso a conteúdo em inglês é muito maior do que o acesso a conteúdo em alemão, mas todo mundo tem uma ideia diferente. Eu já partilhei da ideia de que listening e reading seria a atividade que ele faria antes da aula. Qual é a descoberta? O que você tinha que fazer? Desculpa, verdade. Falar de planos futuros. Tá. A gente já pensou de cara, assim, de um vídeo que fale sobre pessoas fazendo resolutions, né, pro ano seguinte. Tem um monte de blogueira aí que faz aqueles vídeos já, quais são meus planos pro ano que vem. E a partir desse vídeo, trabalhar o que eu pensei, mandar a task pro aluno, então, assista ao vídeo, qual é o objetivo do vídeo, o que fala a respeito. Assista novamente o vídeo, fazer uma parte mais... né, pre-wild post, o que ela fala, quais são os objetivos dela, lá. Os seus objetivos dela são parecidos. E também eu jogaria já a parte gramatical até para o aluno. Falar, assista o vídeo novamente. O que ela usa para expressar os desejos dela para o ano que vem? Que frase que ela usa, que palavra ela usa, para que esse momento de descoberta de língua também fosse feita por ele. Aí a gente divergiu um pouquinho, né? A parte que eu faria diferente seria na parte gramatical, eu colocaria uma pequena explicação para o aluno ler sobre o tempo futuro e um exercício rápido para ele praticar ou na aula ou até mesmo em casa. Porque eu acho importante mesclar um pouquinho do tradicional, uma pitadinha do tradicional nesse sentido. Porque às vezes, pelo tempo da aula online, às vezes o aluno pode ficar pensando, aí a hora vai passando. Então nessa parte só que a gente faria diferente. Eu colocaria uma leitura, uma explicação rápida dos livros básicos, só essa. E qual é a parte que você... Agora, só para completar, porque eu sinto que nessa maneira de trabalhar somos mais exigentes que pensar ou trabalhar da forma tradicional, dedutiva, por exemplo,
aceitando o risco que pode dar errado e na hora juntar. Olha, as 3 ideias são boas, são ótimas, inclusive, e eu uso as 3. Por quê? Porque eu faço muito isso com o aluno, deixo para o aluno, depende do aluno e depende do momento também. Mas eu também uso essa pitada tradicional, sim, na aula, a Sam sabe disso, a Samantha. Por quê? Porque às vezes você precisa realmente dizer aquilo para o aluno, apresentar aquilo para o aluno. Mas eu também uso o método indutivo também, porque eu acho muito interessante. Mas eu misturo. Às vezes o aluno descobre a regra, às vezes eu passo. Né? Eu gosto muito de fazer essa mistura de tradicional, porque eu acho que tem momentos para tudo. Mas a sua ideia também é muito boa. Eu gostei das 3 e eu acho que as 3 podem ser usadas em momentos diferentes. Né? Complementares. Inclusive, para os professores de inglês, né? Há um site muito interessante no qual os professores ensinam a gramática explicitamente, que é o Ingvid. Né? Não sei se vocês... Eu gosto muito, por que não usá-lo para o aluno ter o contato com a gramática antes, né? Com a gramática mesmo, com as regras, porque afinal de contas ele precisa. Qual que é o nome? Desculpa. Como é que é? Alguém pode isso? Eu acho que é isso. É Ingrid. Vida.com. É ótimo, mas eu uso para estudar, né? Porque eu estudo inglês. Mas eu acho que os professores podem sim assistir a cada vídeo antes, né? Até porque tem professores lá de perfis totalmente diferentes, né? Então você precisa ver o professor que tem o perfil. Eu gosto muito de duas professoras lá, que é a Emma e a Gil, que é uma professora um pouquinho mais, né, experiente. Eu gosto das duas. E o perfil dela, eu me identifico muito bem, perdi a palavra. Eu me identifico com elas, mas existem vários, né? A Rony, tem a Rony também. Então, tá vendo? Então, cada um vai se identificar com um, né? E que vai poder trabalhar. Bom, gosto. Você escolhe o professor que você quer. Então é bem E interessante. o professor tem um conteúdo lá e ele vai dar aquele conteúdo. Tanto tem gramática, vocabulário, não? Então por que não usar, né? Eles ensinam de uma maneira bem... Mas vamos lá, né? Senão a gente não vai ter... Mas tem um porém. Você pode usar vídeos assim, coisas prontas que outros professores fazem e disponibilizam, mas você também pode fazer os seus próprios vídeos, por que não? Ou filmar, como nós estamos sendo filmados aqui, ou até mesmo filmar só a tela. Vocês podem criar os seus conteúdos, não tem problema nenhum. Caso tenha falta, principalmente nós, né? Nós colegas, nós 3 que trabalhamos com idiomas que talvez não tenha mais distintos, nós encontramos tantos materiais, então nós podemos fazer os nossos materiais, por que não? Né? E qual foi a... Foi presente, né, falar de coisas, atividades cotidianas. Então a gente pensou em realmente fazer uma roda na sala de aula e perguntar o que as pessoas fazem cotidianamente, o que é, né, fazer coisas cotidianamente. Perguntar o que você, sei lá, você anda a cavalo todo dia, cotidianamente? Sim, não. Perguntar para um amigo, né? Um pergunta para o outro, e aí depois você reporta o que o seu amigo faz todo dia. Depois de uma conversa grande, né? Sobre o que é, o que se faz, o que não se faz cotidianamente, daí a gente entraria com alguma explicação gramatical de present simple, começando, né? Eu estava falando, muita coisa para cobrir quando fala de present simple. Então, começar somente com afirmativas. Eu achei aqui uns vídeos do Mr. Bean. Desenho, é um cartoon, né? Mas é um desenho do Mr. Bean. Então, fazendo essas ações, são vídeos de 3, 4 minutinhos. É uma gracinha. Então, já serve para dar para ser um ponto de partida e Olha, depois dessa conversa, ou depois, aí ver qual é a necessidade.
ótimo. Inclusive, eu encontro, em francês eu encontrei alguns youtubers, e tem uma youtuber, por exemplo, que ela filma a filhinha dela, tudo, e ela fez um vídeo falando da rotina com a bebezinha dela. E eu venho usado, porque a menina é uma fofura, né? E ela vai falando tudo que dá comidinha, dá madeira, e depois ela se arruma, e depois... Então, para os alunos que estão começando, eles conseguem entender, apesar da linguagem mais informal, e você vai depois discutindo com o aluno aquilo, mas é bem interessante, porque tem a imagem também, né? E aí nós vamos ver... A Peppa, eu adoro a Peppa. Então, e eu assisto a Peppa em inglês, porque me ajuda muito no inglês. A Peppa é... Que é para criança, e o francês também eu presto bastante atenção ali na conversa, e ela tem uma pronúncia bem correta, que é justamente para criança. Justamente para criança, exatamente. Então, a Peppa... Inglês, que também é bem legal, mas em francês é bárbaro. Nossa, no YouTube vocês encontram tudo isso. No YouTube. Français, en français. E aí você vai achar. Tem inglês. Olha, eu nunca procurei alemão, mas é provável que exista. Porque tem italiano, tem... Consegue. Olha, tem a Peppa, tem um que eu gosto muito também, que é o Caillou. O Caillou também é uma gracinha, o desenho. E você consegue. Mas vamos lá, né? A gente se empolga, porque eu sou fã da Peppa. Ah, são vocês, né? São vocês. Então vamos lá. Nosso era apresentar uma receita de cozinha. Uma das nossas perguntas é se era para português, se vai ser para português para estrangeiro ou se vai ser em inglês. Em português para estrangeiro, algo que eu já fiz só que no online, obviamente, é ensinar um imperativo. Então você vai ter que trabalhar, obviamente, antes, fazendo fisicamente, um aluno falando para o outro fazer uma receita pré-concordada antes. Só que online não é para fazer isso. Um aluno falar para outro fazer. Mas dá para fazer coisas interessantes. Termina que eu vou te falar. E a outra era se vai ser em inglês. Oi, Júlia, tudo bem? Tudo bem? Então, se vai ser em inglês, possivelmente usando o vocabulário previamente, escolhendo um vídeo a ser escolhido, apresentando essas palavras principais, como cortar, etc. Então, trabalhar com o vocabulário antes para depois pegar um vídeo, sei lá, do Game Audio. Muito bom. Depende, é muito bom. Inclusive, a cozinha é uma coisa muito interessante para ser trabalhada, porque você pode... geralmente, eu trabalho quando o aluno... Eu não introduzo o imperativo com o assunto das receitas, né? Porque há outras coisas, por exemplo, pedir informações na rua, dar conselhos, né? Por exemplo, você... tem uma atividade bem interessante, que cada bonequinho tem um problema, então o bonequinho está lá, que dor de cabeça. Então, você está com dor de cabeça, toma um remédio, vá ao médico, né? Então, há várias coisas, mas na receita, por exemplo, você pode pedir para o aluno fazer uma receita, né? Aí existem vídeos no YouTube com pessoas fazendo receitas em todos os idiomas que vocês podem usar. Então, pode fazer uma receita, o aluno pode assistir ao vídeo e fazer a receita. E o aluno, eu peço muito para o aluno, faça a receita e me mande a foto pelo WhatsApp, porque eu quero ver a foto do que você fez. Para os mais ousados, eu ainda não fiz isso porque a minha casa também está um pouco em reforma, mas eu pretendo até fazer. Para os mais ousados, você pode, de repente, colocar o seu computador na cozinha e fazer a receita junto com o aluno na aula. Quer dizer, você faz, né? Mas o aluno está lá conversando com você. Né? Claro que aí precisa ser uma receita fácil, porque eu não sou uma cozinheira tão boa assim. Então, se eu pegar uma coisa muito difícil, conversando com o aluno, vai desandar tudo, né? Mas você pode fazer, ou o aluno pode, na cozinha dele, fazer a receita e você está do outro lado. Então, quem tem essa, né, um pouco mais, essa ousadia, pode fazer, seria maravilhoso. O que eu fiz de diferente com 2 alunos do básico, eu pedi para eles filmarem a casa deles com o celular para me apresentar a casa e todos os móveis. Mas para eles me mandarem depois, como uma lição de casa. E eles adoraram.
fizeram. Então, a imaginação de vocês, e é claro que, tendo em mente, trabalhar o máximo possível, nós temos até as 11h30, né? O máximo possível com a parte... 11h30. Com a parte oral. O máximo possível. Eu vou... Uma aula com receita, mas não assim via online, né? Isso presencial. E era como básico mesmo, que eles gostavam. Puxa, aí é excelente. Escreverem a receita, depois que eles fizessem e contassem os problemas. É ótimo. Receitas... Posso fazer uma pergunta? Pode. Eu estou um pouco perdida com essa... eu estou aqui por um motivo, né? Porque eu ainda acho muito difícil transformar a aula presencial para a aula online e trabalhar com a parte mais de construção daquilo que é o objetivo, né, do aluno. Então, falar de planos futuros. Mas ele simplesmente não vai produzir de cara. A gente tem que construir isso, né, de uma forma mais scaffolded. E eu fico com um pouco de medo de como trabalhar isso de forma online, sempre a gente tem que priorizar a parte oral. Como faz essa parte de sistematização de língua para que ele consiga construir, para que ele consiga chegar no objetivo dele? Porque se a gente prioriza a parte oral, como a gente faz essa parte da sistematização da língua e tudo mais? Como é que você trabalha isso? Olha, é que, na verdade, os livros, eu sinto que os livros eles vão trabalhando um pouquinho mais, né, devagarzinho, né, construindo um pouco mais. O que se pode fazer, vou ver se eu respondo a sua pergunta, o que se pode fazer nas aulas online? Fica tranquila. Você, por exemplo, a parte escrita e a parte de escuta, eu peço para o aluno fazer em outro momento, eu vou incentivando o aluno, porque ele não vai também fazer esse listening, né, essa escuta, ele pode fazer tanto com materiais dos livros, como com vídeos, com podcasts, mas eu vou cobrar isso na aula, porque ele vai conversar comigo sobre aquilo na aula. Então, pode ser que fique muito assim por cima, né? Você pede para o aluno escutar, e se ele não escutar? Né? Não, provavelmente ele vai, porque a gente vai conversar sobre aquilo. Nossa, você assistiu àquele vídeo? O que você acha? O que você faria? Tal. Nesse sentido da língua, de construção aos poucos, eu vou dedicar várias aulas para aquilo. Então, eu vou trabalhando aquelas estruturas. Por exemplo, no inglês, né, você me corrija se estiver errada, porque tem o will, tem o going to. Então, você vai escolher pouco a pouco. Em uma aula, você vai trabalhar bastante esse will, e você pode dar aquela pitadinha do tradicional para apresentar muitas vezes para ele. Você pode trabalhar de forma indutiva, você vai sentindo o aluno. E você pode trabalhar em várias aulas, mas sempre procurar fazer com que ele fale. Então, se você apresentou aquela estrutura, né, aquela repetição que muitas vezes que eles chamam de drill, né, drill, eu estou aprendendo inglês também, além de dar palestra. Então, você pode fazer isso também, um pedacinho da aula, né, para o aluno. Você pode fazer isso com o aluno, essa sistematização um pouquinho. Depois você já dá uma coisa para ele falar livre. O que você fará? Né, então você vai, aí no outro você usa o going to, no outro você vai ver a diferença, né? Então você vai dosando, mas o importante é que o aluno fale, mesmo que seja leitura também, porque eu trabalho também a leitura. Na leitura, ele precisa do professor. O ponto ele vai ser mais autônomo possível. Mas no que ele precisa do professor de qualquer maneira, né? Pelo menos na minha opinião, para corrigir a pronúncia, né? E para corrigir as estruturas quando ele fala. Então, um pouquinho de leitura é bom. Os alunos melhoram muito a leitura se você fizer um pouquinho a cada aula ou de vez em quando. E aquela produção oral. Eu não sei se eu vou conseguir responder a todas as perguntas. Então, eu vou passar uma folha para vocês colocarem o e-mail de vocês. Pode ser o e-mail. Quem quiser colocar o WhatsApp, pode colocar o WhatsApp. Quem quiser colocar só o e-mail, coloca só o e-mail. Por quê? Porque, eventualmente, eu faço alguns encontros, e eu farei mais no ano que vem, se Deus quiser, alguns encontros de professores para a gente discutir outras coisas também. Inclusive, da Disal também, a gente parece que vai fazer um também online. Mas, de qualquer forma, eu posso responder as perguntas por e-mail. Vocês podem me mandar perguntas que, eventualmente, não foram respondidas. Ou, se houver algum encontro, eu posso comunicar a vocês também. Então, eu vou passar... E também porque vai ter um sorteio, né? E eu vou falar... Então, quem tiver aqui no papel vai... participar desse... Eu vou ver se eu faço o sorteio, mas, de qualquer forma, eu vou fazer uma promoção especial para vocês também. Quem tiver aqui no papel... bom, eu já tenho o seu contato, mas você também pode
Então, eu vou continuar enquanto vocês vão preenchendo. Atividades antes e depois. Por quê? Porque não, além das atividades que vão ser feitas antes da aula, porque são atividades temas com os quais eu vou trabalhar naquela aula, há atividades também que são feitas depois de um tema que já foi trabalhado. Então, no meu site, eu fiz uma seleção de sites de francês para os alunos, sites interessantes, e que já sites